ouvintes da Rádio Encontro X, aqui é a Vilminha Costa e vai começar mais um programa Amor de Bicho. E o tema de hoje é transfusão sanguínea. Então eu vou entrevistar o Dr. Gustavo, que é proprietário do Banco de Sangue e Laboratório de AgCleanVet, para esclarecer as dúvidas dos ouvintes e as minhas dúvidas também, que não são poucas. Então aguardem que o programa já vai começar. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Então vamos lá começar mais um programa. Antes eu preciso mandar um beijo pro amor da minha vida, pro meu Pantera Negra. Sidney, espero que você esteja ouvindo, que esse programa hoje é dedicado a você. E agradeço a parceria do Credelli. Credelli, o melhor amigo do seu pet. Se o problema é pulga e carrapato, Credelli é a solução. Dr. Gustavo, obrigado por aceitar o convite. Imagina, Vilminha. Bom dia, pessoal. Tudo bom? E vou começar já perguntando para você quem são os doadores de sangue no mundo animal. Olha, pessoal, todos os animais vertebrados, eles são possíveis doadores. Porém, a gente não tem, por exemplo, em ave, primatas, coelho, não são animais que são comum a gente encontrar. Então, para o banco de sangue viabilizar isso, torna-se complicado. A gente precisa ter toda uma estrutura que não é uma estrutura barata, é uma estrutura super cara, super onerosa. O hemocomponente, que é, no caso, ou a papa de hemácia, a plaqueta, todos os hemocomponentes, eles têm durabilidade. Então, a gente coleta hoje, tem hemocomponente que ele vai durar 5 dias só, tem hemocomponentes que eles vão durar de 30 a 35 dias, dependendo do estágio, dependendo do tipo de conservante que a gente for utilizar, e tudo exige padronização. Então, não adianta a gente ter um banco de sangue voltado para todas as espécies animais, sendo que a gente não vai ter como colocar isso no mercado. Entendi. Então hoje quem doa sangue é cão e gato. Basicamente cão e gato. Porém, equino, os cavalos, aves, muitas vezes a gente tem transfusão entre aves, coelho também tem necessidade, só que aí a gente faz isso no ambiente da clínica. A gente não vai muitas vezes no hemocentro, não coleta, não faz o processamento habitual para todas as... Não tem um banco de armazenamento. Exatamente. Ok. E aí falando de cães, que tipo de cão pode doar? Todo cão pode ser doador? Não. A gente preconiza que seja animal principalmente dócil, tem que ter o peso, tem a faixa etária, a idade dele, que é a idade certa. Por quê? Porque o intuito nosso não é causar prejuízo para quem está doando, e sim que a gente tenha a condição de ajudar aquele animal que não tem hoje condição. E qual é a faixa etária desses cães que podem doar? Tudo depende do porte. Por que depende do porte? Animais maiores, de grande porte, eles tendem a ficar mais adultos a partir de 1 ano e meio. Então é legal a gente pegar animais adultos, então da faixa etária de 1 ano, 1 ano e meio até 7 anos. A partir de 8 anos, para a maior parte dos animais de grande porte, a gente já considera ele como um animal mais senhor, um animal mais idoso. Então não é legal por uma questão imunológica, por uma questão que as células elas não irão se recompor na mesma velocidade de um animal jovem, mais jovem, então não é bacana. Então o que a gente preconiza sim é faixa etária de 1 até 7 anos. E qual o peso mínimo para doar? No mínimo 25 quilos. Tá. Porque, segundo a literatura, segundo o que constam nos estudos, a gente pode coletar de 15 a 18 ml por quilo de animal. Uma bolsa, quando a gente coleta ela, uma bolsa boa, a gente coleta em torno de 400 a 450 ml. E tem um peso máximo?
o animal? Isso, para Não. doar? Não. Mas o animal bem gordinho, acima do peso, atrapalha? Depende. Por quê? O animal gordinho não necessariamente ele é um animal elegível por conta do porte. O porte é o que vai ser o determinante para que essa doação ela aconteça. Porque independente se eu tenho um animal que o porte dele é um porte de 15 quilos e ele está hoje com 22, 23 quilos, teoricamente ele poderia doar, às vezes até um pouco. Porém, todo o sistema cardiovascular, todas as veias, artérias, elas são de um porte mais baixo. Entendi. Então, ela não vai aguentar o calibre da veia, da agulha, ele não vai aguentar, às vezes, ele vai ficar debilitado, vai dar uma baqueada maior no animal, então não é legal. Tá. E qual que é o preparo para esse animal doar sangue? Ele pode, eu acordei, o meu animal tem um amigo que precisa, o cão dele está precisando de sangue, o meu animal tem 25 quilos, eu quero levar ele para doar sangue. É só eu levantar, sair da cama, eu posso levar ou tem algum preparo? Não, a gente recomenda que os tutores eles façam um jejumzinho básico, um jejum de alimentação de 4 horas. Por quê? Porque a gente não só pega o hemocomponente, não só a hemácia, a gente tem também a plaqueta, a gente tem o plasma, a gente consegue extrair o crio precipitado também, que é um outro hemocomponente, que ele é rico em fator de coagulação. Então, para que isso aconteça de uma forma, de uma qualidade, o soro ele tem que atender a alguns critérios. E se o animal, por exemplo, se alimentar, normalmente ele fica com um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais gordo. Então não é legal para a gente fazer essa separação. Entendi, então, não é legal. Um sangue com gordura. Com gordura, um sangue... exatamente. Tá. Humanos eu já ouvi dizer que cerca de, às vezes, dependendo da região do Brasil, no sul, onde eles consomem bastante gordura, já ouvi profissionais do Hemocentro chegar a dizer que perdem até 30% das bolsas por causa de telipemia, que é essa gordura presente no sangue. Então isso acontece em animais também, quando eles não fazem o jejum. Sim. Então não é a dieta rica em gordura, é a falta do jejum. Exatamente. Então, por exemplo, eu tô acima do peso. Se eu for doar sangue em jejum, o meu sangue não vai estar gorduroso. É isso? Não. Existem animais que eles vão, assim como a gente também, eles vão demorar um pouquinho mais para fazer a depuração dessa gordura. Então, às vezes, com um jejum de 4 horas, ele não é suficiente para depurar toda essa gordura. Então, por isso que a gente pede que o animal ele não seja obeso. Ele seja um animal que ele esteja dentro do peso adequado. Então, tem alguns requisitos, algumas regrinhas que a gente utiliza no banco de sangue veterinário, que é para a gente conseguir aproveitar todos os hemocomponentes de uma forma sadia, uma forma que todo mundo se beneficie. Entendi. Já aconteceu comigo de pedir jejum para o paciente para poder mensurar colesterol e triglicérides. O tutor, com dó do jejum, ele dobrou o alimento antes de fazer o jejum. E aí eu tive um resultado de exame totalmente inesperado. Na verdade, a primeira amostra foi recusada pelo laboratório porque tinha muita gordura nesse sangue. E quando eu questionei o tutor, ele informou que ficou com dó, então ele antecipou uma refeição, ele deu 2 refeições em uma. Se isso acontece num paciente antes dele doar sangue, também corre o risco de perder essa bolsa? Corre porque ela vai dar alteração nas provas de compatibilidade, ou o plasma, a plaqueta e o crio precipitado são das partes dos hemocomponentes que a gente vai ter que descartar. Então, a hora que a gente vai processar a bolsa, a gente se depara com esse cenário, a gente já descarta imediatamente. Então, o máximo que às vezes a gente consegue ainda aproveitar seria o concentrado, a papa de hemácia. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga,
carinho atrás da orelha. Epa, peraí. Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros pra mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. Agora tem uma pergunta da nossa ouvinte, da Paula Soares. A Paula tem 3 pastores alemães, eles são doadores de sangue, e ela ouviu dizer que o sangue do pastor alemão é universal. Então eu queria que primeiro você falasse pra gente sobre tipagem sanguínea. Cães também possuem sistema ABO, igual a gente, e existe isso de ter uma raça que seja um doador universal, que o sangue dele sirva para todos os cães, isso é verdade? Então, primeiro, bom dia, Paula, tudo bom? Só respondendo essa pergunta, o pastor alemão, não que ele é um animal que ele tenha um sistema completamente que não vai gerar nenhuma reação em outros animais. Ele é mais simples. O DEA dele é um outro DEA. O que a gente considera hoje como doador universal seriam os cães galgo. Na literatura a gente tem aí 7 tipos sanguíneos com mais 7 ou 8 subgrupos, então dá um total de mais ou menos uns 15 antígenos de membrana de eritrócito, no caso das hemácias. Então, só que eles são pouco imunogênicos entre eles. Então, normalmente, existe aquele estigma que primeira transfusão nunca dá reação. É um estigma. Eu já tive vários animais aqui que tiveram reação transfusional na prima transfusão. E várias provas de compatibilidade, várias reações cruzadas que a gente faz, que elas positivam em um animal que está recebendo aí a primeira bolsa. Então, para a segurança do tutor, para a segurança do animal que está recebendo, é necessário que essa bolsa de sangue que seu animal vai receber, ela venha acompanhada da prova de reação cruzada, porque é uma segurança. Nada vai garantir para a gente que o teu animal ele pertence a um subgrupo que ele é mais imunogênico, ou seja, ele vai receber vai gerar mais resposta imunológica e aí ele, consequentemente, ele gera uma resposta. Entendi. Então a gente não faz exame de tipagem sanguínea para animais, não faz não tem como saber o meu cão qual é o tipo sanguíneo dele, não se faz isso na rotina. No Brasil a gente não faz. Tá. Lá fora, Estados Unidos, Europa, eles têm como quantificar isso, como fazer isso. Só que comercialmente falando, torna-se muito oneroso. Entendi. O que a gente tem aqui disponível no Brasil são os 2 subgrupos, o DEA 1.1 e o DEA 1.2. Então esse dá pra gente saber certinho, dá pra gente qualificar isso no laboratório. Só que é caro. Entendi. Outra coisa que deixa sempre, alguns tutores às vezes têm receio de deixar o cão dele ser um doador de sangue, porque acha que isso vai ser doloroso. Nossa, mas pega uma veia no pescoço, por que não pega uma veia do braço? Então assim, por que se faz a coleta de bolsa utilizando-se um acesso, uma veia do pescoço e não uma veia do braço como é feito em humanos? Então, tem algumas considerações para a gente fazer nesse aspecto. Um humano, o que a gente elege para fazer a doação de sangue é um humano acima de 50 quilos, uma pessoa acima de 50 quilos. Um peso corpóreo, uma massa corpórea maior. O sistema vascular está preparado para o calibre daquela agulha que a gente vai usar. O acesso venoso através da cefálica, que é através do braço, ele é um acesso mais doloroso para o animal. Então os animais normalmente eles ficam bastante incomodados. É um acesso que ele vai demorar para vir, para você encher uma bolsa de 400, 450 ml. Então você vai ter que canular um acesso, você vai ter que
vai manter o garrote ali preso durante 10, 15 minutos, até 20, dependendo do fluxo do animal, para a gente conseguir encher essa bolsa. Invista, no caso, a coleta pela veia jugular, a gente tem como ter um acesso muito melhor, o fluxo sanguíneo é muito maior, e para a gente pegar esse acesso também é muito mais simples. Por quê? A veia é de um calibre muito grande, então não tem como você errar. Normalmente nessa região aqui os animais eles têm uma sensibilidade menor, então eles não reclamam muito. Eles têm poucos receptores para dor. Exatamente. Nessa região da jugular. Em seres humanos tem uma bateria de exames que são feitos para liberar, disponibilizar essa bolsa ou não. Nos cães, quais são os exames que são realizados? Então aqui no nosso laboratório, no nosso hemocentro, a gente faz uma triagem, então faz o hemograma, a função renal. Aí o pessoal pergunta, mas por que vai fazer função renal? Porque normalmente quem vai produzir a eritropoetina, que é um hormônio precursor da liberação, para fazer essas células, essas hemácias, quem produz isso aí é o rim. Então, se o rim ele não estiver bacana, a gente pode causar um prejuízo para esse animal. Não é o nosso intuito. Então, a gente faz o hemograma, a função renal, a gente vai fazer aí também os PCX, que são testes de biologia molecular, um teste mais elaborado, um teste mais sensível e mais específico para alguns tipos de doença, como por exemplo a babésia, que é uma doença do carrapato, para a leishmania, que é uma doença que hoje está disseminada em vários locais do território nacional e principalmente na região onde está o nosso laboratório. Então, um dos critérios aí que a gente tem é a exclusão de animais que são leishmania positivo ou que são babésia positivo, então a gente tenta tomar esse cuidado. A gente faz sorológico para Ehrlichia, para Anaplasma, para Girofilaria, para Lyme, embora Lyme a gente saiba que hoje aqui no Brasil a gente não tem relatos, né? Só caso importado, mas mesmo assim a gente faz. E a brucela? Brucela é muito importante a gente fazer o sorológico desse tipo de doença. Por quê? Porque é uma doença que ela vai causar muito aborto, muito perda econômica, principalmente em criadores. Então a gente sempre tenta fazer essa triagem da forma mais ampla possível, tentando pegar as maiores quantidades de doenças aí que a gente tem no ambiente urbano, né? Legal. E aí a família desse doador recebe esses resultados de exames? Todos os exames eles são entregues e não tem custo nenhum para o doador, muito menos para o dono, né? Isso é bacana. Dá para fazer um check-up. A cada 3 meses. Isso, era isso que eu ia te perguntar. Qual o intervalo? A cada quanto tempo um cão doador pode doar sangue? A cada 3 meses. O que a literatura ela preconiza seria a partir de 90 dias a gente pode fazer a doação igual à medicina humana. Também eles preconizam aí em torno de 3 meses para fazer uma nova doação. Fêmeas, normalmente elas acabam fazendo 2 doações ao ano. Por quê? Porque tem a questão da lactação, a questão do cio. Então a gente não quer causar perdas isso é muito importante, porque durante o cio a fêmea pode inclusive apresentar anemia. Exatamente. Então ela não tem condições nenhuma de ser doadora. Exatamente. E aí precisa se respeitar quanto tempo antes do cio e pós-cio para que ela possa doar sangue? Pelo menos 30 dias pós-cio. Ok. E pré-cio é que a gente não tem como precisar o pré-cio, mas eu atendo alguns canis que tem o cronograma bem certinho, então a gente tenta fazer também com 30 dias antes. Entendi. Então 30 dias antes e 30 dias depois. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça,
carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí. Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros para mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. Se o tutor tem uma fêmea, mas ele não faz esse acompanhamento de ciclo estral e ele traz a fêmea para doar sangue, ela passa por uma inspeção física para tentar definir se ela está no cio ou não, e existe algum tipo de exame que vocês fazem antes de coletar a bolsa para saber se esse animal pode doar sangue naquele momento? Então, existe toda uma inspeção, sim, mesmo porque seria negligente. A gente está lá com uma fêmea, a fêmea ela está justamente no início, iniciando esse ciclo estral dela, ou está com um pouquinho de secreção em região de vulva, ou está com secreção em alguma das mamas ou nas mamas. Então tudo isso são fatores que vão limitar a gente a coletar daquele animal. Fora isso, no momento da coleta, a gente já coleta no momento dessa retirada da bolsa, a gente já coleta uma parte dos exames que a gente faz in loco. Faz na própria clínica, ou na própria casa do Antes doutor, de coletar a bolsa. Antes de coletar a bolsa. Por quê? A gente não quer, como eu já disse, a gente não quer causar prejuízo. Como a gente vai coletar uma bolsa se a gente não sabe nem se aquele animal ele tem anemia ou não? Esse tutor ele vai ser orientado, tem um veterinário que pode orientar esse tutor, essa família? Sim, a gente vai com uma equipe já preparada para esse tipo de intercorrência. Então, normalmente quem vai sou eu, vai um outro veterinário, vai um enfermeiro e muitas vezes o próprio tutor acaba ajudando nessa coleta. Até para o animal ficar mais calmo, né? A Exatamente. presença do tutor ajuda bastante. Exatamente. Então, normalmente quem fica na cabeça para acalmar esse animal é o tutor. Então, é isso. Entendi. Bacana. E tem pessoas, né? Eu já, como meu cão é doador, eu incentivo bastante a doação de sangue. Quem me acompanha nas redes sociais vê sempre as minhas postagens com os cães doadores, mostrando que eles acabam de doar sangue, eles saem andando normalmente, eles estão felizes por estarem ali junto com o tutor e tudo mais. Mas eu já ouvi de cliente meu, inclusive, que eu deixaria meu cão ser doador se o cão que recebesse a bolsa não tivesse que pagar. Então eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, né? Por que existe um custo para esse animal que vai receber essa bolsa? E eu falo que até mesmo no hospital público aqui da cidade onde eu resido, que é Osasco, o hospital não tem um banco de sangue. Então eu imagino que o custo disso seja alto. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a estrutura que você precisa ter. Não precisa falar os custos pra gente, obviamente, mas para ficar claro para as pessoas. Porque quem doa o sangue ganha todos os exames. Alguém vai ter que pagar por eles e não pode ser o laboratório. Exatamente. Então, esse custo ele vem dos exames que foram feitos no cão doador e do que mais? Então, tem a mão de obra de quem vai coletar, tem o deslocamento dessa pessoa, tem a bolsa em si. Sim, a bolsa tem um custo. A bolsa tem um custo e não é um custo baixo. Os exames em si, eles têm um custo. Então, assim... É cobrada a bolsa? Não que é cobrado a bolsa. A bolsa ela não é cobrada. A bolsa ela é fruto de uma doação. O que é cobrado é todo o resto. Então é a mão de obra, é o tempo do veterinário, às vezes é a medicação que o veterinário vai prescrever para aquele animal, os exames em si, que infelizmente não são de graça. Sim. Tem equipamentos que você tem só por causa do banco de sangue? Só para trabalhar com as bolsas? Tem. E depois elas ficam armazenadas refrigeradas? Aí Sim. Você tem esse custo também. Exato, o custo da energia elétrica. Sim. Tem o custo da geladeira, que é uma geladeira específica, uma geladeira Sim. normal. Ela é
só voltada para banco de sangue, para hemocentro. Tem as centrífugas, Sim. que a gente usa para separar os hemocomponentes, tem o extrator de plasma, tem a seladora, tem o plaquetário. Então, assim, é toda uma estrutura que a gente tem por trás disso. E para quem vai receber a bolsa, geralmente, que tipo de animal precisa de bolsa? Que tipo de paciente precisa de bolsa? Qualquer animal que tenha tido uma doença do carrapato, por exemplo, qualquer animal que vá passar por um procedimento cirúrgico super invasivo, então uma esplenectomia, que é retirada do baço, ou teve um quadro de hemorragia, qualquer doença que debilite o sistema hematopoético, que é o sistema que vai produzir o sangue, a grosso modo, né? Ele é elegível para receber um hemocomponente. Então, animal com insuficiência renal, animal com neoplasias, tumores, os atropelados. Perdem bastante sangue às vezes, né? Exatamente. E a gente não tem tipagem sanguínea. Que exame que a gente tem disponível para fazer para saber se aquele animal pode receber o sangue desse doador? Então, a gente faz a prova de reação cruzada, o que a gente chama de reação cruzada. Então, a gente vai pegar um pouquinho Seria o teste de compatibilidade. Exatamente. Tá. É que o termo correto é técnico a reação cruzada. Reação cruzada, ok. Então, o que a gente faz? A gente pega um pouquinho do sangue desse doador, um pouquinho do sangue do receptor, processa isso, vai para uma máquina, e aí a gente deixa em incubação aí durante algum tempo. Existem algumas formas de fazer esse teste, não vou entrar em detalhe, que é muito técnico, mas depois desse tempo a gente tem como avaliar se ele aglutinou, no caso ela formou coágulo, se ele hemolizou, se rompeu todas as hemácias. Sim. Isso caracteriza uma reação de prova de compatibilidade incompatível. Então, normalmente a gente faz isso. E é importante, eu volto a frisar, é super importante a gente fazer a prova de compatibilidade. Se o teu animal algum dia vier a necessitar de uma bolsa, de um hemocomponente, peça para fazer a prova de compatibilidade. Porque é uma segurança para o teu animal, uma segurança para o hemocentro, uma segurança para a clínica. Porque às vezes você está lá com a faca e com o queijo na mão. Sim. E você vai ter, às vezes por um custo que você está querendo economizar, você acaba perdendo seu animal. E aí fazer transfusão em animal que está com uma reação hemolítica torna-se mais difícil. Se ele recebe um sangue que é incompatível com o sangue dele, ele perde o sangue que ele recebeu e perde o pouco que ele tinha. Exatamente. Então o risco dele morrer é muito grande. Então fica o alerta, pessoal, para os animais que são receptores, para aqueles que necessitam de sangue, a importância de fazer o teste de reação cruzada, né, que popularmente a gente acaba chamando de teste de compatibilidade, mas o doutor já me corrigiu aqui, dizendo que é o teste de reação cruzada. Para quem tem cães com mais de 20 quilos, gente, deixem que eles sejam doadores de sangue. É maravilhoso, eles não sofrem, eles não sentem dor e ajuda muitos outros cães que necessitam. Nosso tempo está acabando, infelizmente, Dr. Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e... Para quem quiser trazer o cão aqui para doar, fala o contato de vocês. O DDD é 11, o telefone é 4194 1121. Procurem o Diag Clean Vet se o seu cão pode ser um doador. Se for um receptor, se precisar de sangue, pode procurar também. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um programa Amor de Bicho. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí. Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros pra mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco.